Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre um dos últimos lançamentos dentro da Netflix, um original da Netflix, que é o filme Como Mágica. Uma pequena criatura da floresta e um pássaro majestoso trocam de corpo e precisam se unir para sobreviver à aventura mais incrível de suas vidas. O filme tem direção de Nathan Greno, que inclusive é um dos diretores da animação Enrolados. A obra também tem roteiro de Christian Magalhães, Tom Whittington e Robert Snow, e também conta com a produção de John Lasseter, ex-chefe criativo da Pixar e da Disney. O longa, então, traz um reino animal e um mundo mágico chamado de O Vale, que conta com animais que são variações dos animais do mundo real. Na história, então, conhecemos o Wally, que inclusive é dublado pelo Michael B. Jordan, e ele é um pequeno puco, que seria parecido com uma lontra, assim, dentro da história. E ele tenta a todo custo salvar o seu povo da fome por conta de um erro do passado dele. Os Puku passam fome por conta das variações de pássaros, os Javens, que são maiores e comem toda a sua comida, e por conta disso acabam só deixando os restos para os Pucos. Mas tudo isso muda quando o Wally, sem querer, cai em cima de um broto mágico e ele acaba se tornando um Javen. E o protagonista, então, ele vive uma eterna dívida com o seu povo, já que por conta da sua curiosidade, quando era criança, ele acabou ensinando os Javen a comer a mesma comida que eles, o que, enfim, acabou gerando um efeito borboleta ali pra dentro da história e causando ali o povo a quase chegar na extinção. Apesar do filme se passar em um ambiente fictício, as regras aqui são bem similares com a do nosso mundo, prevalecendo aquele mais forte, o que, claro, prejudica o mais fraco. E no filme causa um desequilíbrio, visto que os Puku estão à beira da extinção sem comida. A dívida de Wally com a sua comunidade e a sua aparente solidão ali dentro faz com que ele tente a todo custo encontrar algum tipo de solução para espantar os Javen da sua comunidade, o que faz, claro, ele começar essa grande aventura. A história, então, ressalta a importância da comunicação e como ela é necessária não só para nossa sobrevivência, mas também para a gestão de uma comunidade. Na história, os animais não conseguem se comunicar entre espécies, até que tocam no broto mágico, o que rende diversos problemas entre eles. Nesse quesito, eu acabei pensando bastante no meu filme favorito desse ano até então, que é o longa Devoradores de Estrelas, em que o protagonista dessa história também passa por um problema parecido com o do Wally, que ele vive uma vida muito solitária até que ele acaba em uma missão espacial, onde ele conhece o alienígena Rocky e eles acabam criando uma forte amizade. E essa amizade não só cria um propósito maior para a vida do protagonista, como também é extremamente necessária para sua sobrevivência no espaço. E aqui em Como Mágica não é diferente, onde a amizade do Wally e da Ivy, né, uma Javen, é necessária para que eles consigam superar ali os obstáculos dentro dessa grande aventura e também conseguir achar uma solução para o problema que as duas espécies enfrentam. Com a troca de corpos, os dois personagens são obrigados na marra a entender a realidade um do outro, obrigados a discutir sobre a convivência um com o outro. Além disso, com essa convivência obrigada, os dois percebem que carregam fardos até que similares, gerando um sentimento de compreensão e pertencimento, incentivando então os espectadores em momentos de discussão com alguma outra pessoa a lidarem sempre com essas pessoas com empatia, tentando sempre enxergar o lado do outro. E até por trazer no título a palavra mágica, o filme traz um leve contexto desse mundo fictício, dando a entender que todas essas rivalidades ali dentro do ambiente foram desencadeadas pelo Lobo do Fogo, que em uma época de harmonia expulsou as entidades mágicas e sábias do vale, o que desencadeou toda essa confusão entre as espécies. E esse aspecto mágico também é visto por conta do visual do longa. Os animais aqui dentro do filme, eles são extremamente coloridos e eles são meio que uma mistura entre animais da vida real e também a própria flora, se misturando muitas vezes de forma harmônica com os seus arredores vibrantes, que por consequência estão sempre em transformação. Bom, depois de tudo que já comentei sobre esse filme, vocês podem estar se pensando: caramba, parece que eu já vi esse filme antes, que eu já vi algo parecido com isso antes. E isso seria completamente verdade. Apesar de ter um visual interessante, Como Mágica se aproveita de várias outras histórias que a gente já viu, sendo basicamente mais uma história genérica. Tudo que acontece dentro da história é extremamente previsível, afinal o filme copia de outras histórias, se aproveitando de todos os seus clichês. Então a gente tem um protagonista que ele é um pouco desengonçado, mas ele tem aquele senso heróico, né? E ele é um tanto mais fraco fisicamente. Depois nós temos a colega de aventura, que é muito falante, o alívio cômico, que é importante
interessante aqui dentro da história porque ele dá todo o contexto de tudo que tá acontecendo e de certa forma guia os nossos protagonistas. Também temos os inimigos, a gangue de inimigos que prejudica toda essa missão, sendo meio que um grande obstáculo. Posso até te dar um exemplo de uma história que é muito parecida, que é Procurando Nemo. Na história do Procurando Nemo, o Nemo seria o broto mágico, né, que é o objetivo ali dessa missão dos dois. O Marlin seria o Wally, a Dory seria a Ivy, que também é extremamente falante ali, em que em alguns momentos meio que acaba pegando nos nervos do Wally. O Bugle, que é esse ser também meio falante, meio bobo, meio alívio cômico, mas que é importante pra guiar a história, porque sem ele os protagonistas não saberiam pra onde ir. Pode ser tanto a Tartaruga Crush quanto o Pelicano Nigel. E claro, os inimigos, que aqui são os lobos, a alcateia de lobos, são Bruce e sua turma. Eu só senti que essa é uma história que eu já vi várias e várias vezes, né? Todas as camadas, assim. O começo da história tem muito aquilo do filho querer explorar e os pais, não, é muito perigoso, você não poderia ir. O que lembra diversas histórias. A gente tem esse mesmo plot em Era do Gelo, em Moana, né? E Moana, por sinal, acho que é uma história muito parecida aqui, né? Principalmente a parte inicial da história é muito parecida com Moana. A gente tem até um personagem que é meio um ancião contando as histórias e a verdade daquela terra mágica, né? E você tem esse personagem protagonista, né? Aqui o Wally em Moana, a própria Moana, que sente a necessidade de fazer algo para salvar o seu povo, para conseguir resolver. Enfim, muito parecido mesmo. Curiosamente, a primeira coisa que me veio na cabeça não foi as histórias mais antigas, e sim um filme que lançou recentemente, que é o longa Cara de Um Focinho de Outro, que é um novo filme da Disney, que tem uma premissa muito parecida mesmo, até por trazer essa questão da troca de corpos. Também deixando claro a necessidade de entender uma comunidade diferente e o seu funcionamento. Eu devo dizer que, honestamente, eu não senti os personagens aqui dentro dessa história tão carismáticos quanto. Eles realmente parecem personagens muito genéricos de uma história já muito genérica. Não tem nada dentro dessa história inteira que fica com você depois de assistir. E eu também acho que o problema aqui dentro do filme não é só o fato dele parecer um filme genérico, parecer tantas outras obras, e sim o fato dele trazer uma história muito sem graça. Os obstáculos enfrentados pelos personagens são facilmente superados e resolvidos, sem grandes elaborações dos protagonistas, reduzindo a tensão e o suspense nas cenas. E claro, isso também prejudica o desenvolvimento deles, o desenvolvimento da relação entre eles. As coisas são muito rapidamente solucionáveis e não tem qualquer tipo de esforço ali para tentar resolver essas questões. Além disso, o filme muitas vezes sente a necessidade de nos explicar o contexto das coisas e explicar novamente o que está acontecendo, meio que desmerecendo a capacidade do espectador de pegar essas pequenas coisas dentro da história, esses pequenos contextos, as emoções dos personagens, os sentimentos deles, as ações dele, e só explicando com todas as letras, com um diálogo extremamente expositivo. Talvez esse filme vá um pouco mais pra frente, talvez ele até chegue a ser indicado ao Oscar, dependendo da campanha que a Netflix faça, né? Porque, como a gente já sabe, o Oscar é uma premiação muito feita de campanhas, e tendo a Netflix ali ajudando, assim, eu acho que é um filme que pode chegar longe. Mas honestamente eu achei ele um filme muito sem graça, e até acho que ele poderia ser muito mais interessante, assim. Parece uma mesma mensagem que vários outros filmes já passaram, uma mesma estética que vários outros filmes já fizeram, né? Até mesmo o próprio Robô Selvagem de alguns anos atrás da DreamWorks é muito similar com o que a gente vê aqui dentro, principalmente essa coisa do ecossistema e do funcionamento da natureza, né? Claro, aqui a gente é jogado num mundo fictício, mas ele funciona de uma forma muito parecida. Então, assim, saí um tanto quanto decepcionada, assim, porque imaginava que poderia ser um filme muito melhor. Mas, bom, pra mim esse filme tem uma nota 4 e ele tá disponível na Netflix. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de Como Mágica. Também deixar aqui nos comentários qual que é a sua animação favorita. Então foi isso e até o próximo vídeo.